Olá pessoal, tudo bem? Então esse carinha que vocês estão vendo aí é o Robert Hooke. Ele foi o cara que encontrou a relação entre força e deformação, essa relação linear, né? Que a gente usa para descrever o comportamento elástico na curva tensão-deformação. Só que essa relação ela não é utilizada só para o ensaio de tração, ela é utilizada também na prática quando a gente vai fazer alguns projetos. Assim sendo, eu separei alguns exercícios para a gente fazer junto, aqui tem 4 exercícios para a gente fazer junto, que a gente acaba aplicando a lei de Hooke, porque a gente ainda está no regime elástico do material. Beleza? Vamos lá então? Olá pessoal, então vamos para o primeiro exercício. Diz que um corpo de prova padronizado de aço com um diâmetro de 3 milímetros, sujeito a uma força de tração de 29,5 kN ou 29.500 N, teve um alongamento de 0,216 milímetros, para um comprimento que ele tem de 200 milímetros, né? Então, o comprimento inicial 200 milímetros. Aqui um ponto importante, ele comenta que não foi ultrapassado ou superado o limite de escoamento. Isso significa que a gente ainda está na região elástica do material. E quando a gente está na região elástica, a gente consegue aplicar a lei de Hooke. Correlaciona tensão e deformação através dessa equação aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a tensão. A tensão é a força dividida pela área de seção transversal. A nossa força aqui é 29.500 N. A área de seção transversal, como a gente tem um cilindro, né? A nossa área de seção transversal é circular. Então, a área de um círculo aqui é πr ao quadrado. O meu raio é 6,5 milímetros. Eu tenho como resposta, então, 222,25 megapascal. Só lembrando que megapascal é newton por milímetro quadrado. Se fosse newton por metro quadrado, a gente teria pascal. Então, megapascal é 10 na 6 pascal. A minha deformação é ΔL, que é o alongamento, dividido pelo comprimento inicial. O alongamento é 0,216 milímetros. E o comprimento inicial é 200 milímetros. Eu tenho uma deformação, então, de 1,08 vezes 10 na menos 3. Nota que essa deformação aqui não tem unidade, milímetro corta com milímetro, então é adimensional. Eu poderia ter essa deformação em percentual, se eu multiplicasse esse valor por 100. Então agora vamos calcular o módulo da cidade, que acaba sendo, através da lei de Hooke, a tensão dividido pela deformação. Então 222,25 megapascal dividido por 1,08 vezes 10 na menos 3, sem unidade aqui. Eu vou ter uma resposta aqui de 205.787,04 megapascal. Geralmente, para expressar a módulo da cidade, a gente trabalha com gigapascal. Então, divide esse valor por 1000, vai ficar 205,79 aqui, arredondando, gigapascal. Esse aqui, então, é o módulo de elasticidade do meu material, do meu aço. Tudo bem? Então vamos para o nosso segundo exercício. Um aço inoxidável austenítico apresenta um limite de escoamento de 205 megapascal. Então o limite de escoamento aqui, 205 megapascal, e o módulo da elasticidade 193 gigapascal. Essas propriedades então são do material. Ele comenta no problema que imagina um pedaço de arame deste aço, né, com 50 milímetros ou 50 centímetros de comprimento, que em 1 milímetro de diâmetro ele é tracionado. Então aqui 50 centímetros de comprimento. E aqui vamos representar 1 milímetro. Essa imagem aqui não está em proporções, né? Então ele é tracionado. Então a primeira pergunta que ele quer saber é qual o comprimento máximo que o arame pode atingir novamente no regime elástico. Se eu estou no regime elástico, eu consigo aplicar a lei de Hooke.
Então aqui eu vou assumir que a tensão de escoamento é a tensão máxima que ele suporta ainda na região elástica e vou aplicar a lei de Hooke usando a tensão de escoamento. Então a tensão de escoamento ao módulo vezes a deformação. O meu módulo eu vou colocar já em megapascal, então 193.000 megapascal. E a minha deformação eu quero encontrar. Achando minha deformação, depois eu vou encontrar o comprimento da barra. Minha deformação aqui é 1,062 vezes 10 na menos 3, também sem unidade. Sabendo minha deformação, eu consigo calcular meu alongamento. A deformação é o alongamento dividido pelo comprimento inicial. Então, meu alongamento acaba sendo a minha deformação vezes o comprimento inicial. Eu assumo meu comprimento inicial como 150 centímetros, minha deformação é 1,062 vezes 10 na menos 3 e meu comprimento inicial 50 centímetros. Como eu vou deixar meu comprimento em centímetros, a minha resposta aqui vai dar em centímetros, visto que a deformação não tem unidade. Então, meu ΔL igual a 0,053. Então, basicamente, esse é o alongamento máximo que acontece com o arame na região elástica, né? Então, um arame que teria meio metro de comprimento, 50 centímetros, dentro da deformação elástica, ele se deformaria somente 0,053 centímetros. Né? A gente não ia conseguir ver isso a olho nu, por isso que a gente precisa de sensores, a hora que a gente faz o ensaio, os sensômetros que vão medir quanto tem de deformação material a uma determinada carga. Só que o enunciado ele não está me perguntando o alongamento, e sim o comprimento máximo que o arame pode atingir. Né? Então, para isso, vou ter que calcular o comprimento final do meu arame. Então, ΔL é o L final, é igual a ΔL mais L0. Se eu tenho que 0,053 centímetros mais 50 centímetros, eu tenho que o meu comprimento final, então, na região elástica é 50,053 centímetros. E ele também quer saber qual que é a força aplicada no arame. Então, a tensão de escoamento é a força dividida pela área de seção transversal que está sendo aplicada essa força. A força, então, é a tensão de escoamento vezes a área de seção transversal. A tensão de escoamento aqui é 205 megapascal. E a área de seção transversal, como ele comenta que tem um diâmetro, a gente vai considerar como sendo um cilindro esse arame, então é πr ao quadrado. E o R é 0,5 milímetros, sendo que o diâmetro é 1 milímetro. Que a gente tem milímetro quadrado. A força é igual a 161 newton. Bom, só lembrando a unidade, né? Megapascal é newton por milímetro quadrado. Aqui a gente está multiplicando a tensão, que é em megapascal, vezes a área de seção transversal, que é milímetro quadrado. Aí corta milímetro quadrado com milímetro quadrado, a gente vai ter newton. Tudo bem, gente? Vamos então para o terceiro exercício. Uma barra de aço de 100 milímetros de comprimento possui uma seção quadrada de 20 milímetros de aresta. Então a aresta dela aqui, né, de 20 milímetros. Está sendo puxada em tração a uma carga de 89.000 newton. E tem um alongamento de 0,1 milímetro. Aqui tem um ponto importante, ele admite que a tensão é inteiramente elástica, né? Então, novamente, a gente consegue aplicar a lei de Hooke e ele quer saber qual que é o módulo da elasticidade. Então, vamos aplicar a lei de Hooke para calcular o módulo da elasticidade bem similar ao primeiro exercício aqui. Né? Então, a tensão é o módulo vezes a deformação. Eu já vou substituir direto. Então, a tensão é a força sobre a área de seção transversal que está sendo aplicada essa força. O meu módulo eu quero descobrir, a minha deformação é o meu ΔL sobre o meu L0. A minha área de seção transversal, como ela é quadrada, é a aresta ao quadrado. Né? 20 ao quadrado aqui.
é igual agora ao meu módulo vezes o alongamento dividido pelo comprimento inicial. Então, resolvendo essa equação, eu vou ter que o meu módulo de elasticidade é igual a 222,5 megapascal dividido por 1 vezes 10 na menos 3, que é a deformação. Não tem unidade. Isso vai me dar uma resposta de 222.500 megapascal. Em módulo, geralmente a gente usa gigapascal, então é 222,5 gigapascal. Tudo bem, pessoal? Isso foi bem tranquilo, né? Então vamos para o último desse vídeo. O que ele comenta, né? A parte útil de um corpo de prova de tração, está aqui desenhada, ela tem um diâmetro de 12 milímetros, um comprimento inicial de 50,8 milímetros, está sendo ensaiado em tração aplicando uma tensão de 200 megapascal e apresenta um alongamento na região elástica de 0,0526 milímetros. Ele passa alguns materiais nessa tabela aqui e ele pergunta qual desses materiais é baseado nesses dados que ele passou no problema. Então, primeira coluna aqui, a gente vê o módulo da elasticidade do material, então a gente vai calcular primeiro o módulo da elasticidade do material para ver se a gente já consegue descobrir. Para isso, a gente vai aplicar a lei de Hooke, visto que o nosso material ainda está na região elástica. Uma tensão de 200 megapascal. A deformação é o alongamento pelo comprimento inicial, dividido pelo comprimento inicial. Eu tenho que o meu módulo é 193.000 megapascal, que é equivalente a 193 gigapascal. Então, olhando na tabela, o valor que bate com o módulo que eu calculei é do aço inoxidável, então possivelmente isso aqui é um aço inoxidável. E eu fica como dica aí, para ver verem se vocês conseguem calcular qual que seria o comprimento final da minha amostra na hora do rompimento, né? Se a gente prosseguisse a aplicar uma tensão até romper, qual que seria o comprimento? A minha dica é, olhando essa tabela aqui, né? Esse valor aqui representa a deformação do material. Não é o alongamento, e sim a deformação na ruptura, né? Então, boa sorte aí, pessoal.